Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos tratar agora de um problema envolvendo a colisão de dois objetos extensos. Uma colisão, assim, bastante típica de livro de física, porque dificilmente realizável na prática. Assim, ó. Isso aqui são duas barras iguaizinhas. Uma delas está parada e a outra está andando para a direita com velocidade v. E elas estão dispostas de tal maneira que a extremidade superior de uma encaixa direitinho na extremidade inferior da outra. E de tal forma que quando essas duas extremidades estiverem justapostas, elas grudam. Eu posso botar aqui um encaixe, que ela encaixa direitinho naquela... Tá? Então, quando passar aqui, elas vão grudar e, como resultado, vai acontecer uma coisa assim. As duas massas são iguais. É um problema simples, na verdade. Simples. Né? É isso que vai acontecer no final, tá? Eu quero descobrir tudo que eu puder. Quero descrever o movimento depois delas grudarem. Como é que eu faço? Sim, as duas estão apoiadas sobre um plano horizontal sem atrito. Coisa de físico, né? E aí? Eu estou antecipando que esse conjunto vai girar, mas por enquanto você não sabe disso, né? Como é que eu analiso esse problema? Quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que eu tenho para analisar isso aqui? Neste caso, claro, outra vez, o que eu tenho que olhar sempre é como é que é o movimento sem de massa, como é que é o movimento relativo ao sem de massa. Essa é a estratégia de sempre, né? Considerando esse sistema como um todo, há alguma força externa, alguma resultante externa não nula agindo sobre esse sistema? Não, a única força que vai acontecer vai ser uma força entre as duas barras, mas vai ser uma força interna ao sistema, né? Então, a resultante das forças externas é nula. E qual é o impacto que isso causa nessa análise? Vamos ver, será que o centro de massa pode estar parado? O centro de massa do sistema como um todo. Não pode estar parado. Por quê? Porque antes da colisão, eu vou chamar isso aqui de uma colisão, tá? Antes da colisão, uma delas está andando, a outra não está. Então, o centro de massa não pode estar parado. Qual é a velocidade do centro de massa antes da colisão? Meio v. Por que isso? Porque o centro a velocidade do centro de massa multiplicada pela massa total tem que ser igual ao momento total do sistema. Né? O momento total do sistema é mv, porque essa aqui está parada. E a massa total do sistema é 2m. Então, a velocidade do centro de massa, eu escrevo até como um vetor, ela é simplesmente v sobre 2. Legal? Aonde está o centro de massa na minha figura? Aqui, ó. Eu vou pegar o meio das duas. Mais ou menos aqui, né? Aqui está o centro de massa. Tem massa no centro de massa? Não. Legal. Então, o centro de massa está se movendo para a direita com velocidade v sobre 2. Legal? Depois da colisão, qual vai ser o movimento do centro de massa? O mesmo. Não é? Por conservação do momento, nós não temos nenhuma força externa, o impulso externo é zero, então o momento do sistema permanece o mesmo. Δp, vamos chamar de P o momento, né? É o impulso zero, não tem ΔP. O momento é o mesmo. Se o momento é o mesmo, a velocidade do centro de massa continua igual. Então, eu vou até desenhar aqui a velocidade do centro de massa. Ó, o centro de massa está bem aqui, ó. O centro de massa está andando para a direita com velocidade v sobre 2. 2 tem v, né? Oi?
Os dois têm ângulo aqui. Tem. Isso aqui é D, isso aqui é D. São iguaizinhos, né? Visto do centro de massa, como é que é o movimento dessa barrinha de baixo? Quando você olha para a esquerda, você vê uma barra andando como? Está se aproximando de você. Com que velocidade? V sobre 2. Você olha para a barrinha de cima, o que ela está fazendo? Se aproximando de você com a velocidade V sobre 2. Em relação a você, centro de massa, o momento total é zero. Não é? Legal? Hã? Legal. Então, descrevemos o movimento centro de massa. Agora, o movimento relativo ao centro de massa. Em relação ao centro de massa. Ah, peraí. O momento em relação ao centro de massa tem a ver com torque externo, né? É isso que vai... Tem torque externo? Não tem. Ah, então o momento angular tem que ser conservado. O momento angular relativo ao centro de massa tem que ser conservado. Qual é o momento angular relativo ao centro de massa da situação inicial? Aqui está o vetor posição do centro de massa da barrinha de baixo. Aqui está o vetor posição do centro de massa da barrinha de cima. Então, para onde aponta o momento angular relativo ao centro de massa da barrinha de baixo? Para fora do quadro, tá vendo? R vetor V. E o de cima? Hã? Está fora também. Em relação ao centro de massa, a barrinha está andando para cá. Então, R vetor V também está para fora. Então, as parcelas que compõem o momento angular total, ambas apontam para o mesmo lado. Eu vou chamar isso aqui de direção Z. Eu vou dizer que o momento angular só tem componente Z e vale, agora vale a soma desses dois, não é? Quanto vale isso? Quanto dá isso aí? Essa separação entre, na nossa análise, movimento do centro de massa, movimento relativo ao centro de massa, e a equação de movimento relativo ao centro de massa, ela é verdadeira mesmo que o centro de massa esteja acelerado. Neste caso aqui, ele também é um referencial inercial. Mas mesmo que ele não fosse, isso continuaria sendo verdade. Você olhar lá nas suas notas, você vai ver que na hora que eu fui determinar de que maneira variava o momento angular relativo ao centro de massa, apareceu uma parcela que para o centro, porque a referência ao centro de massa se anulava. Envolvia o produto escalar de V, da velocidade do centro de massa, por um termo que é exatamente a definição da posição do centro de massa em relação a ele mesmo, que é nula. Isso também é verdade se você tem um ponto qualquer que tem a velocidade instantânea nula, que é o centro instantâneo de rotação. Então, voltando aqui atrás, eu poderia ter feito uma análise como essa, em vez de tomar o centro de massa como referência, ter tomado este ponto aqui, porque esse ponto também tem velocidade instantânea nula. Essa separação e essa equação de movimento também é verdadeira nesse caso. Bacana, que bom que você lembrou disso. Então vamos lá, vamos escrever o momento angular antes da colisão. Lembre, vou colocar aqui a cola. Cola é momento angular, é R vetor P, onde P é o momento linear, né? E aí? Produto vetorial de R pelo vetor P, que é M vezes V. Ah, você quer botar um seno de θ aqui no meio. Para esse R. Esse θ é qual? Esse aqui? Mas escuta, isso aqui vezes o seno de θ não dá isso aqui? Que é o braço de alavanca dessa força? E qual é o tamanho do braço de alavanca dessa força? D sobre 2 direto, né? Você pode complicar se você quiser, bote o seno de θ aí, depois você vai ter... Mas, como eu prefiro não fazer isso, então vai dar assim, ó. Massa vezes a velocidade dessa barrinha em relação ao centro de massa, que nós já tínhamos concluído, vale quanto mesmo? V sobre 2, vezes o braço de alavanca, que é D sobre 2. Essa é a contribuição vinda da barrinha de baixo. E a contribuição da barrinha de cima? É a mesma. Então aqui está o momento angular inicial da M
VD sobre 2. Qual tem que ser o momento angular final? O mesmo. Mas como é que eu escrevo agora o momento angular final? Ah, sim. Agora eu vou escrevê-lo como sendo o momento de inércia do conjunto vezes ômega. Qual é o momento angular desse conjunto? Momento angular desse conjunto aqui. 2D ao quadrado sobre 2. Hã? Ou então ao quadrado sobre 6. Você está fazendo conta de cabeça aí. Explica para a gente poder acompanhar, senão fica difícil. É a massa total. A massa total é 2m. Ah, é verdade, né? Então é a massa total, que é 2m, vezes o comprimento total, que é 2d. Esse está ao quadrado, dividido por 12. Pronto. E o problema já morreu. Olha só, a massa foi-se embora. Então, o que eu quero aqui, o que me interessa aqui é descobrir qual é a velocidade angular. E isso vai dar... Me ajude aqui. Tem esse VD sobre 2. Então, eu posso matar esse 2 com esse 12 e dar um 6. Esse 6 vai para o numerador. Aqui embaixo tem um 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Simplifica por 2, dá 3 quartos. 3 quartos. O que fica em cima? VD. O que fica embaixo? D quadrado. Ah, então não fica D em cima e fica só D embaixo. Pronto. 3 quartos de V sobre D. Essa aí é a velocidade angular da rotação em torno do centro de massa. Ok? Enquanto, nesse exato instante em que as barras grudam, isso aqui começa a acontecer. Então, antes de chegar a essa situação, as duas barras já estão grudadas, mas ainda estão aqui no meu desenho na vertical, tá? Qual é, neste momento, no momento em que as duas colam, qual é a velocidade da extremidade inferior da barra? Ah, você tem que somar a velocidade do centro de massa. Então, é a velocidade do centro de massa somada com ômega D, né, que é 3 quartos de V. Então, é 3 quartos de V com V sobre 2, que é 2 quartos, dá 5 quartos de V. Olha só, então no momento que elas grudam, a parte de baixo acelera. Ela tinha velocidade V, passa a ter 5 quartos de V. Em compensação, o resto da barra, né, vai desacelerar, se você quiser. Né? Quer dizer, esse ponto aqui vai ter que velocidade nesse exato instante? É o mesmo cálculo. Né? É o V sobre 2 do movimento de translação, somado com a velocidade adquirida por causa da rotação, que é ômega vezes a distância. Só que a distância agora é D sobre 2. Se você fizer D sobre 2 aqui, o D morre, ficam 3/8 de V, né? Somado com V sobre 2, que é 4/8 de V, dá 7/8 de V. Então, esse ponto aqui já está com velocidade menor. Quando vai para cima... Agora, quando a gente pega a parte de cima, desculpe, a gente pega a parte de cima, aí essas duas velocidades são contrárias uma à outra. Então, vai acontecer uma diminuição. E vai acontecer um ponto nessa barra que vai ter, naquele exato momento, velocidade nula. Tem que estar acima do centro de massa, porque tem que estar com as contribuições vindas de um movimento e do outro tem que ser opostas. Está claro isso? Então é isso que eu estava falando aqui quando eu cheguei, tinha pouca gente aqui. Então, quando eu uso uma barra para dar uma tacada numa bola de beisebol, por exemplo, a bola de beisebol vai fazer uma força sobre o taco. E é interessante a gente olhar para o que acontece com a força sentida por quem está segurando o taco, e essa força depende de onde está a minha mão. E vai haver um ponto no qual a força é zero.
Exatamente o que você está vendo acontecer aqui. Eu estou mudando um pouquinho o contexto, mas você está vendo que aconteceu lá um ponto de aceleração nula, aqui um ponto de velocidade nula, por causa da composição desses dois movimentos. Não é? Esse ponto é chamado de ponto de percussão. E é uma das espertezas do rebatedor de beisebol é encontrar esse ponto em função de onde a bola está vindo. Porque se ele consegue isso, intuitivamente sabe. Ele não sabe fazer o cálculo. Nem eu, aliás, porque o momento de inércia de uma barra de beisebol não deve ser muito fácil. O jogador de tênis usa o fato de que tem um ponto de percussão para ele posicionar a mão e sentir o menor esforço possível, o menor tranco possível na mão. O cara que usa o martelador, mesma coisa. Essa é uma experiência que é fácil você fazer. Pega um martelo e tenta bater com o martelo num prego, experimentando diversas posições da sua mão. Você vai ver que tem uma posição que você segura no martelo que você sente o menor coice possível do martelo. Não é? Um bom marceneiro sabe exatamente onde colocar a mão. E ele nunca fez conta na vida, né? A não ser conta de somar. Baterista também, onde é que ele segura na baqueta, né?